Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, meus queridos alunos. Sou a professora Bruna. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências no canal. Vamos começar deixando o like aqui no vídeo. Lembre de deixar o seu nome no comentário para a frequência do seu professor, tá? E vamos abrir os cadernos para iniciarmos a nossa aula. Como de costume, nós iniciamos sempre pela correção das atividades, da semana anterior. Então, hoje eu trouxe duas questões para a gente trabalhar. Nessa questão, eu falo sobre energia solar, que é uma energia renovável, que ela vem através do calor do Sol, onde nós o transformamos em energia elétrica, certo? Esse tipo de energia, a energia solar, ela pode nos trazer consequências, A poluição visual, dependendo da situação onde ela se coloque, se tiver um ponto turístico ou então um ponto histórico naquela região, ela pode nos trazer uma poluição visual e também uma poluição no solo, dependendo do descarte do seu material, que são as fontes fotovoltaicas. Tá certo, minha gente? Então, qual seria a alternativa correta aí? A letra A. Na outra questão, eu falo que as máquinas, elas precisam de alimento, Elas precisam de um combustível para gerar energia, para gerar um trabalho. Nós, humanos, também precisamos de um combustível para gerarmos energia. Precisamos de um combustível e de um comburente. Então, nós, humanos, nós utilizamos alimento que, com o oxigênio da nossa respiração, vai fazer uma reação química e vai me gerar um subproduto chamado energia, que é o que vai me dar força para realizar as atividades. Logo, a resposta correta é a letra B. Então, vamos lá. Respira. Já corrigiram a atividade? Agora nós vamos entrar no assunto, mergulhar no tema da aula de hoje, que é sobre queima dos combustíveis fósseis e o efeito estufa. Lembram lá da aula passada que Bruna falou que existem energia renovável, fontes de energia renováveis e fontes de energias que são não renováveis, que têm um fim, um prazo de validade? Então, são os combustíveis fósseis, Hoje nós vamos trabalhar o petróleo, o gás mineral e o carvão mineral, e o gás natural, tá certo, minha gente? E a ação desses combustíveis no efeito estufa. Beleza? Então, vamos lá. Nós falamos de energia. Qual o conceito de energia? Vocês lembram? Energia é a nossa capacidade de realizar trabalho. E para que nós tenhamos esse trabalho, essa energia, nós precisamos de um combustível, E esse combustível, essa fonte energética, são os combustíveis fósseis, que são aqueles que têm prazo de validade, Vamos dizer assim, ele chega à sua totalidade depois do seu uso. Por exemplo, tu tá lá com aquela caixinha do todinho. Vamos dizer assim. A caixinha do todinho tem uma determinada quantidade de todinho. Tu consome, bebe o todinho, ele vai chegar ao quê? Ao fim. A mesma coisa são as fontes não renováveis de energia. Ela vai ter uma quantidade que vai ser consumida pelo homem e depois ela vai acabar. Ele vai ter que pegar outro lugar que tenha também aquele material para explorar, tá certo? Então, os combustíveis fósseis são petróleo, carvão mineral e o gás natural. Os combustíveis fósseis, eles apresentam cerca de 80% da matriz energética mundial. Quando eu falo isso, eu falo que
a maioria da energia, grande parte, muito grande parte, porque são 80%, né, minha gente, dos 100. Então, praticamente, todas as fontes de energia utilizadas no mundo, ela é proveniente deste tipo de material, certo? E esse tipo de material é uma fonte que, com o tempo, ela vai se esgotar, ou seja, eu vou ter que procurar outros lugares que existam ela. Ela é muito poluente, porque no seu processo de combustão, de queima, eu tenho a liberação de gases. Muitos gases são eliminados e sobem para a nossa atmosfera. Então, nós devemos fazer o que, minha gente? Reduzir o uso desses recursos energéticos, ou procurar usos de recursos energéticos diferentes. Por exemplo, aqueles que são renováveis, que nos causam pouca poluição, né? Vamos falar agora do petróleo. Vejam, o petróleo, ele tem uma energia poluente, tá certo? E nós o encontramos nas jazidas geográficas. Esse petróleo, quando vai se realizar o processo de extração dele, nós temos um probleminha chamado alteração do habitat natural. Vamos pensar assim. Esse petróleo está lá no mar, certo? Foi encontrado petróleo lá no mar. Lá eu vou construir a minha bacia petrolífera, que é o local onde eu vou fazer o meu equipamento para extrair o petróleo lá do fundo da terra, certo? Os peixinhos, os animais, os seres vivos que estão naquela região vão sofrer a consequência. Vai mudar o habitat dele. Ele vai ter que sair dali para dar lugar ao quê? Aquela plataforma, certo? Também temos o processo de queima. A queima deste petróleo, ele nos libera gases muito poluentes. E além disso, minha gente, vamos imaginar, você está aí na sua casa, bem tranquilinho. A casa onde seus pais moram, que já foram dos seus avós, que você tem toda uma história. Do nada, derramam óleo em cima da casa de vocês. Acaba com tudo. Acaba destruindo tudo. Algumas pessoas podem morrer, o solo da sua casa não serve mais. A mesma coisa acontece se nessas plataformas petrolíferas, esse óleo desse petróleo seja derramado por um acidente. O mar é a casinha do peixe, do mesmo jeito que aquela casa é a sua. Se o peixe está lá de boa e chega um monte de óleo, vai destruir muita quantidade de animal. Então, eu vou ter problemas ecológicos muito grandes. Então, há um problema com a utilização desse tipo de material e caso ocorra um acidente como esse, nós podemos ter consequências severas, tá certo? Então, mais uma vez, vamos procurar materiais que não sejam com base de petróleo e utilizar fontes de energia que sejam renováveis, que não nos traga tanta poluição. O carvão mineral, né? O carvão mineral, ele é uma substância que é sólida, é de origem orgânica, assim como o petróleo, e ele é resultante da transformação de restos de vegetais que ficam soterrados há milhões de anos. Por isso que nós chamamos de combustíveis fósseis, certo, minha gente? Então, o carvão mineral, lá no século XVIII, ele era uma estrela da economia. Por quê? Porque nessa época nós tivemos a Revolução Industrial. Então, nas indústrias, nós precisávamos desse tipo de material para fazer as máquinas funcionarem, assim como os trens a vapor também utilizavam esse tipo de material para se locomover. Então, depois do século XX, né, na metade do século XX, foi que nós conhecemos o petróleo. E o petróleo deu lugar ao carvão mineral. Mas isso não quer dizer que o carvão mineral não tenha sido usado depois. E ele é utilizado até hoje, minha gente. Nós temos agora o gás natural, certo? O gás natural,
ele é uma energia de origem fóssil, resultado da decomposição da matéria orgânica no interior da Terra, certo? Então, lá são encontrados acúmulos desse tipo de material nas rochas porosas, lá no subsolo. Olha a geografia de mão dada com a ciência. Então, esse tipo de material, ele possui uma facilidade de transportar muito grande, pelo peso dele, né? Então, a distribuição dele é feita através de redes de tubos, que nós chamamos de gasodutos. Beleza? Esse tipo de material, nós utilizamos em ônibus e automóveis, né? Como fonte de energia para que esse tipo de material se locomova. Então, alguns carros, eles fazem um processo de troca ou já vêm com esse equipamento para receber o gás natural no lugar do diesel, da gasolina e do álcool. E o grande problema desse tipo de gás é que no processo de combustão, de queima, ele vai me liberar gases que vão subir para a atmosfera e serem prejudiciais ao nosso efeito estufa. E o que é o efeito estufa, né, minha gente? O efeito estufa é aquele fenômeno natural de aquecimento térmico da Terra. O Sol está lá, bonitinho, irradia luz, irradia calor para a Terra, passa pela atmosfera, a Terra absorve o que ela precisa, o resto ela reflete. Quando chega lá em cima na atmosfera, tem os gases naturais, né, que já existem. Então, esses gases, eles são responsáveis por pegar parte dessa energia e voltar para dentro da Terra de novo. E a outra parte vai ser refletida, tá certo? Sem esse efeito estufa, nós não teríamos como desenvolver as espécies. Nós teríamos dificuldade nesse processo de desenvolvimento, devido à temperatura ser muito baixa. Então, nós precisamos desse aquecimento natural. E eu digo que esse efeito estufa, ele pode acontecer de duas formas, minha gente. Um lado que seja bom e o lado ruim. E o lado bom é justamente esse efeito natural, né? Para aquecer a nossa Terra de forma natural. É preciso esses gases lá na atmosfera. Então, como esses gases chegam na atmosfera, professora? Esses gases, de forma natural, certo? Do lado bom, ele chega através de vapor de água que vai subir, emissão de gases a partir da decomposição natural da biomassa. Então, algumas bactérias, nós temos duas bactérias, as aeróbicas, que eliminam CO2, então elas vão liberar CO2 para a atmosfera, e nós temos as bactérias anaeróbicas, que vão liberar metano, o CH4, certo? Foca nessa anaeróbica, das anaeróbias aí, que liberam CH4. Então, nós temos também, por exemplo, a respiração dos animais, que é um processo natural, nós precisamos respirar. Então, esse processo de efeito estufa natural, esses gases que se encontram lá, vêm através dessas partes aí, certo? Já o efeito estufa, que nos traz consequência, né? Traz a poluição não, o aquecimento, né? Vem da emissão desenfreada do dióxido de carbono, do metano, do óxido nitroso, dos clorofluorocarbonetos, dos hidroclorofluorocarbonetos e o hexafluoreto de enxofre. Tá certo, minha gente? E essa emissão vem através de onde, minha gente? Vem através dos processos da utilização dos combustíveis fósseis. Tá certo? Então, esses gases são potencializadores do efeito estufa, do aquecimento da Terra. O CO2, ele tem 7% do seu processo que vem da queima dos combustíveis industriais. 9% que vem da
queima dos transportes, dos combustíveis nos transportes. Todos esses aí, minha gente, são alimentados por combustíveis fósseis. Deem uma olhadinha aí nesse gráfico, né, que nós chamamos de gráfico pizza. Vocês vão ver na matemática. Então, vejam aí, vejam a quantidade de emissão desse tipo de gás na atmosfera e vejam que parte dele é proveniente dos combustíveis fósseis. Nós temos aí o CH4, o metano, né? Ele vem através da fermentação estérica, a grande parte dele, presta atenção, eu tenho 68% proveniente da emissão desse metano, da fermentação estérica de gado bovino. E o que é isso, Bruna? Nós, né, animais, nós temos um processo de fermentação a partir do nosso processo de alimentação, né? Nós vamos nos alimentar, vai acontecer um processo de digestão no nosso organismo e nesse processo de digestão nós vamos liberar o metano, tá? E essa fermentação estérica aí vem proveniente do gado bovino. Então, a agropecuária, vocês lembram de uma aula que eu falei sobre desmatamento para implementação do gado, para a criação da agropecuária? Pois é, grande quantidade de plantas sendo derrubadas para a criação da agropecuária vai me gerar emissão de CH4 também. Por quê? Nesse processo de fermentação do nosso organismo, o pum do gado, veja mesmo, o pum do gado, ele libera grande quantidade de metano, tá certo? Outro gás que potencializa o efeito estufa é o N2O, certo? O óxido nitroso. Vejam aí que ele tem 40% de emissão vindo de animais em pastagens. Combinou, né, minha gente? Fora os processos que utilizam os combustíveis fósseis, que naquele seu processo, seu manuseio, no seu uso, libera esse tipo de gás para a nossa atmosfera. A atmosfera já está com o gás que ela tem. Aí chega mais gás, mais gás, mais gás, mais gás, mais gás, faz aquela camada bem grossinha, feita aquele lençol bem grossinho que a gente tem e abafa a nossa terra, certo? E nós temos também aí, vamos falar por último, né, de outros gases que são potencializadores do efeito estufa, que é o SFC, o CFCS e o HCFC, certo? E nele nós encontramos nos aerosóis. Lembrando, os desodorantes que nós utilizamos, eu acredito que já tem uma lei que não faça mais uso desse produto na sua fabricação, tá certo, minha gente? Mas nós temos também na produção do solvente, lá do thinner, para limpar a casa, tirar o restinho de tinta da casa. A gente não usa o thinner? Na confecção desse thinner, a liberação desses gases tóxicos. Para fabricar aquele refrigerante, né? Nós bebemos o refrigerante. E assim que a gente bebe ele, a gente já tem a consciência de que, eita gota, lá na fabricação dele eu liberei gases. O calor que eu sinto, esse calor que eu reclamo tanto, vem porque eu estou consumindo demais refrigerante. E também na fabricação das espumas, tá certo, minha gente? É liberado esse tipo de gás que potencializa o efeito estufa. E o que nós podemos fazer para converter essa situação, amenizar essa situação, minha gente? Nós precisamos reduzir o uso desse tipo de combustível fóssil, né? Nós não temos os combustíveis de fontes de renováveis que são menos poluentes, por que não utilizá-los? Adequarmos a esses novos tipos de fonte é muito importante. Evitar queimadas dos compostos orgânicos ou lixos em geral. Eu vejo muita gente ainda com o costume de juntar uma pilhinha de lixo e tacar fogo. Vamos evitar esse processo. Vamos começar a plantar árvores. Sempre que uma árvore estiver sendo derrubada, por algum motivo,
que não seja, que seja muito importante, então vamos plantar outra árvore, vamos reciclar, vamos reduzir a quantidade de lixo e vamos reutilizar quando possível, tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijão e até a próxima!